boa noite, senhoras e senhores. É uma alegria estar aqui na Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Gostaria de agradecer ao Eric, Dr. Eric, que me convidou para oferecer este curso, algo que me dá, de novo, muita alegria, muita satisfação. Agradeço a todos pela presença, pela participação, pela confiança, e vamos lá, nesses dois encontros, tratar de alguns conceitos importantes dessa pensadora política do século XX, tão importante que, feliz, mas infelizmente, a obra dela é muito atual. Falo infelizmente porque ela é uma estudiosa de um dos fenômenos mais terríveis da história da humanidade, que foi o fenômeno inédito político do totalitarismo no século XX, e alguns dos seus elementos ainda estão presentes, não é? Nós estamos numa situação política desafiadora, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, e nós herdamos esses problemas do século XX, que ela também analisou, então nós também podemos seguir aí no seu trabalho, na sua interpretação, na sua tentativa de compreensão, e espero olhar para os nossos problemas de um modo mais profundo, mais atento, encontrando alguma iluminação, certo? O tema desse curso é Hannah Arendt, Política e Direito. Nessa primeira aula, nós vamos ver os comentários da Arendt, a interpretação dela sobre a Constituição, o Estado, a democracia, especialmente o significado do poder e da lei. E na semana que vem, na segunda aula, nós vamos tratar, aí sim, do totalitarismo, a questão dos refugiados, dos direitos humanos. Tá bem? Eu vou pedir, primeiro, por favor, que coloquem, me pediram para que vocês escrevam, por favor, todos vocês, presente aqui no chat. Peço também, por favor, que todos tirem aí o áudio e a câmera. Peço que façam as perguntas pelo chat e, posteriormente, por áudio, tá bom? Depois aqui da minha apresentação. Então, vamos lá. Eu vou me referir principalmente aos textos de Arendt, do livro Thinking Without a Banister. Aqui, ó, fica invertido, mas acho que dá para... Aqui é só a capa, certo? A Hannah Arendt, ela escreveu esse livro, é um segundo volume de textos variados que ela escreveu durante um período. Foi publicado aqui no Brasil Compreender. Esse livro saiu em 2018, é um segundo volume de coletâneas é uma coletânea de textos dela, a coletânea editada pelo Jerome Cohn, que foi seu assistente e que é responsável, o herdeiro, né, dela, literário dela, e ele que toma conta dos seus documentos, dos seus textos, e ele editou vários livros dela. Também vou fazer referência a alguns textos do livro Crises da República. Este aqui. Tá bom? Editado pela Perspectiva. Quando falamos de Constituição e de democracia hoje, considerando nossa experiência, e os problemas do pensamento político sempre advêm da realidade, dos fenômenos, ou seja, daquilo que aparece no mundo, está no mundo, devemos considerar a forma de Estado mais nova e legítima, que é o Estado-nação. Ele é uma conquista indubitável da Revolução Francesa, o que o liga diretamente à democracia. Portanto, o Estado-nação é a forma de Estado
que nos desafiou historicamente, continua a nos desafiar historicamente, ao modo como a gente pode compreender e operar a democracia, né? O que significa a organização do corpo político em razão do seu novo soberano, do seu soberano moderno, aquele que substituiu o poder soberano do monarca, ou seja, quem é esse novo soberano é o povo. O grande problema é que o povo, muitas vezes, transfere esse poder a um líder, a um ditador. A Arendt diz, infelizmente, o que a gente tem visto desse surgimento de Estado-nação infelizmente, isso acontece muito, o povo passa esse poder para um líder, um tirano, um ditador. Né? A participação ativa, que caracteriza a democracia, ela se tornou cada vez mais complicada, especialmente por causa da burocracia e do tamanho dos estados. Na medida em que a democracia é o exercício da soberania do povo como uma característica, né, algo constitutivo do corpo político, estados muito grandes, a gente vai falar de participação direta já, estados muito grandes dificultam essa participação, obviamente, e esse é um desafio, né, que a gente tem que enfrentar. E a burocracia, que a Arendt trata diretamente e diz que é, talvez, um dos poderes mais difíceis, né? Porque mais perniciosos, porque a burocracia ela é o poder de ninguém. Certo? As coisas ficam tão complexas, as coisas ficam tão cheias de meandros, a própria participação no corpo político, que o poder é exercido por ninguém, as pessoas não sabem a quem exatamente recorrer, enfim, isso acontece, então a burocracia é um obstáculo para essa compreensão da democracia como da Arendt. Né? A Arendt aborda a relação entre Estado-nação e democracia. Bom, historicamente, o Estado-nação surge quando a nação toma posse do Estado. Um povo de um território delimitado, ele se afirma apoiado nas leis, na Constituição. Acontece que um povo é formado por povos misturados, né? E, como é característico dos Estados Unidos, a Arendt cita efetivamente os Estados Unidos, e é o nosso caso também. Né? Nós somos mistura de povos, certo? Após a Primeira Guerra Mundial, vários povos se formaram pela mistura de populações, o que levou à intolerância, ao fenômeno dos refugiados, mas sobre os refugiados, sobre este fenômeno especial, a gente vai falar na semana que vem. Tá? Eu aproveito para recomendar um livro que acabou de sair, são 4 textos do Umberto Eco, Migração e Intolerância. O Umberto Eco faz uma interpretação aqui a respeito do modo como nós devemos lidar e como isso é um desafio para a Europa, um desafio para o mundo todo, mas especialmente para a Europa, óbvio que está falando da Europa, de lidar com o diferente, algo que nós estamos vendo, né, e que vai muito na mesma sintonia da Arendt, por isso que eu estou recomendando. Acabou de sair esse livro, tá? Vou citá-lo semana que vem. Então, o Estado-nação que herdamos também é marcado por outro acontecimento da era moderna, período a partir do século XVII, que é o imperialismo. Inclusive, o imperialismo é o título da segunda parte de uma obra da Arendt, que já é um clássico do pensamento político contemporâneo, que é Origens do Totalitarismo. Então, o imperialismo é um fenômeno de expansão econômica. Então, cito um texto da Arendt, do Think You're a Bannister, a única citação que eu vou fazer, uma das 2 citações que eu vou fazer. O imperialismo, diz Arendt, resultou da tentativa do Estado-nação de sobreviver como uma entidade política sob as condições da indústria e da economia moderna, que eram as novas condições nas quais os povos da Europa viviam e que, em breve, governariam todo o globo. Fim de citação. O imperialismo, só que ele operava
em oposição ao que caracterizava o Estado-nação, né? O que caracteriza o Estado-nação, delimitação de território e delimitação, consequentemente, legal, certo? Então, uma das suas consequências foi a perversão da ideia de nação como uma bestial consciência racial. E aí nós entendemos, de certo modo, o crescimento a partir do final do século XIX, vai marcar o século XX, a própria Shoah, aquilo que acontece, né, na Segunda Guerra Mundial, e todo o fenômeno, todos os modos com que o racismo apareceu do século XIX para o século XX, exatamente como uma consequência desse imperialismo que coloca em xeque o próprio Estado-nação. Então, na ligação entre Estado-nação e democracia, se a democracia é compreendida como proteção de direitos básicos, diz Arendt, o Estado-nação é um elemento da democracia. Só que Arendt não entende a democracia apenas como proteção de direitos básicos. Se considerada principalmente como efetiva participação na vida pública, a democracia nunca esteve bem no Estado-nação, diz Arendt. Então, a soberania do povo, da nação, ela se perverteu como nacionalismo. Então, na democracia, essa participação só é possível na descentralização do poder. Os 3 poderes, né, e a federação. O problema atual no mundo todo tem essa característica que é a seguinte, né, um desafio, que são desdobramentos desses problemas, a área faz essa interpretação até ali o começo da década de 70, e a gente pode dizer que nós ainda lidamos com essas questões que são como garantir a livre formação de opinião e a responsabilidade dos cidadãos. Aliás, chama atenção recentemente o historiador israelense que escreveu vários best-sellers, o Yuval Noah Harari, ele mencionou esse tipo de responsabilidade ao tratar dos prognósticos para depois da pandemia, né? Será que a nossa tendência se mostrará para que as pessoas vão querer se submeter à vigilância do Estado ou elas vão se voltar, vão realmente admitir e defender a sua responsabilidade política? Veremos. Então, vamos ver como é que a Arendt compreende a relação entre poder e lei. E a gente vai chegar, por fim, na desobediência civil. Na Era Moderna, que é esse período a partir do século XVII, a lei se tornou o critério para todo o âmbito da política, né? As leis governam e o governante administra e obedece às leis. Muito bem, embora este seja o ponto de chegada das leis do Platão, né? Mas a contribuição decisiva para a compreensão da lei como esse critério para Arendt é Montesquieu. Montesquieu, autor de um clássico do pensamento político, O Espírito das Leis, né? Arendt destaca, Montesquieu é muito importante para Arendt. Arendt o cita em vários textos diferentes, inclusive ela escreveu um ensaio específico sobre Montesquieu no livro A Promessa da Política. Né? Então vamos lá. Montesquieu descobriu que o poder não é indivisível. Aliás, é melhor que o poder seja compreendido, como eu já disse há pouco, e a Arendt insiste em vários momentos, que ele realmente seja divisível, né? Então, na divisão do poder, né, executivo, judiciário, legislativo, essa divisão reconhecida por Kant, Immanuel Kant, filósofo do século XVIII, reconhecida por Kant como critério decisivo do governo verdadeiramente republicano e que teve sua realização adequada, segundo Arendt, apenas na República Americana,
É na divisão do poder que está a compreensão do poder como algo completamente separado da violência. Por que isso? Porque é majoritário no pensamento político é majoritária essa concepção da relação entre poder e violência. E a área, em vários momentos, mas num texto específico do República, tá? Mas que também foi publicado separadamente nessa edição aqui, sobre a violência, a Arendt trata da história do tema da violência relacionada ao poder, de modos são diferentes, a Arendt diz que são, na verdade, opostos. Poder e violência são opostos. Tá? Muito bem. Ela define poder como algo que é exercido em grupo, de modo algum é algo individual. E na medida em que o poder se exerce, não há violência, e quando há violência, ou é sinal de que se perdeu o poder e se lança a mão da violência, ou a violência, se tornando um meio, algo que se demora no tempo, destrói o poder. Então, Montesquieu descobriu que o poder não é indivisível e essa descoberta, mas a descoberta mais profunda dele, para Arendt, e aí sim, é que cada forma de governo tem um princípio. Né? Então, na verdade, as estruturas em si mesmas, elas são mortas. A Constituição, a lei, as instituições, elas sozinhas são mortas. Né? Montesquieu introduzia movimento. Por que isso é importante? Porque na antiguidade, essas instituições, o movimento era tido como algo que levava à degeneração das formas de governo. Então, a concepção moderna do Montesquieu é muito importante, muito válida e rica para Arendt, porque essa admissão do movimento leva a uma consideração nova, fundamental para o século XIX, se a gente pensar no Hegel, no Marx, fundamental para o século XIX, que é a importância da história. O modo como o movimento, a compreensão do movimento, da ação direta do povo e a ideia de que há um princípio de ação naquilo que nos move, naquilo que, na nossa participação efetiva, no uso das instituições, no entendimento da lei e na operação da lei. Tudo isso é fundamental para entender como se dá o fenômeno político e o exercício do poder. Né? Essas coisas vão se juntando. Então, no modelo grego, esse movimento leva à degeneração das formas de governo, como eu falei, à ruína, mas em Montesquieu esse movimento ele é condição da história. Por quê? Porque Montesquieu compreendeu que a ação é o fator essencial de toda a vida política. A estrutura das leis é uma estrutura básica na qual as pessoas se movem, e esse movimento se dá como um princípio. Né? Lembrando Montesquieu, a virtude na república, a honra na monarquia e o medo na tirania. Muito bem. Esses princípios são também critérios de julgamento de todas as ações políticas, não só dos governantes, mas também dos governados. Então, aqui, Arendt chama a atenção para um insight ainda mais profundo. Deeper insight. Montesquieu identifica, na verdade, um espírito geral, um esprit general, que une a estrutura, as leis, a Constituição, a estrutura do poder, do exercício do poder, ao princípio, ao movimento. Né? Em relação à virtude, esse movimento se dá pelo amor à igualdade. Ela significa que para Arendt, isso é muito importante, porque eu já vou ligar à última obra dela, e é fundamental para compreender como ela concebe a atitude, o modo como cada cidadão exerce esse poder de que eu mencionei, agora falando da democracia. Então, a igualdade significa que todos têm o mesmo valor. A experiência republicana de viver num grupo de seres humanos igualmente poderosos.
Então, a força humana, para Arendt, é limitada pelo poder de iguais. Então, a igualdade de poder protege o ser humano, os seres humanos da solidão. Então, por que a solidão é tão importante? Essa proteção é tão importante. A Arendt, quando trata, especialmente em A Vida do Espírito, que foi a última obra dela, que ela não chegou a completar, porque tratava exatamente do juízo, e ela faleceu. Então, ela não completou esse livro, mas ele foi publicado, obra póstuma, em 1978, ela faleceu em 75. E nessa obra, quando trata do pensamento, e é interessante, né, ela faz toda uma trajetória de pensamento político para, no final da vida, investigar as capacidades do nosso espírito, a vida do espírito, o pensar, o querer e o julgar. O pensar como essa possibilidade, essa capacidade que a gente tem de lidarmos conosco, questionarmos a nós mesmos, portanto, algo que se faz sozinho, não como uma solidão, né? E essa é a diferença. O estar solto é conversar consigo mesmo, algo fundamental para entender como lidamos, como entendemos a nós mesmos, como reconhecemos a igualdade do outro, a unicidade do outro, e nessa unicidade ele é igual a nós. Tá? E de que modo, portanto, a gente pode lidar com as questões do mundo, as questões que se apresentam, os desafios que se apresentam no fluxo da vida política, e assim nos ligarmos aos outros, né? Vermos os problemas a partir de pontos de vista diferentes. Muito bem. Estar só é pensar consigo mesmo, mas algo muito diferente é a solidão. A solidão é estar só, inclusive sem contato, inclusive sem contato consigo mesmo. Isso, para a Arendt, é um dos maiores perigos da nossa vida contemporânea. Aquele que está só, até dele mesmo, ele é presa fácil de uma falta de significado. Ele não vê significado na realidade, não vê significado na política, não vê significado no modo como um cidadão, portanto, ele não é cidadão, ele não tem direitos. Claro, estou falando aqui dos refugiados também. Né? Então, uma leva muito grande, aquele homem de massa, o que também será responsável pelo surgimento desse novo mal do século XX, que a Arendt também identificou, que é a banalidade do mal. Vamos falar disso semana que vem. Então, na medida em que cada cidadão se reconhece como uma pessoa de poder, junto com o outro, claro, né? Então, reconhece que, como parte constitutiva de um povo, junto com outras pessoas, exerce um poder a cair na solidão. Então, ou seja, a falta de reflexão, a falta dessa conversa consigo mesmo, fundamental para a responsabilidade política, que é uma característica da vida pública, fundamental para a Arendt. Tudo bem? Então, essa igualdade, portanto, é esse reconhecimento de que todos temos o mesmo valor, e também para a Arendt, aqui um outro ponto muito importante, reconhecer que o diferente é igual a mim, reconhecer que o diferente é igual a nós, é um ser humano, enfim, né? Isso é muito difícil. É algo que eu vou desenvolver na semana que vem. A nossa tendência natural, a tendência natural do ser humano é odiar o diferente. Então, portanto, é algo em que é necessário insistir essa ideia de que nós todos somos iguais na diferença. Tudo bem. Outra característica, voltando aqui ao Montesquieu, tão importante para a Arendt,
é a distinção. Então, o amor à igualdade como virtude e o amor à distinção como honra. Né? E essa distinção significa que cada um se torna verdadeiramente um indivíduo único, tem a ver com o que eu acabei de falar, essa clareza acerca de si mesmo, o reconhecimento de si como alguém único, e essa unicidade, a partir do reconhecimento meu, de mim mesmo, como reconhecida como um fato, eu passo a reconhecer a unicidade dos outros. Do reconhecimento da unicidade dos outros, eu entendo o que significa a união dessas unicidades, certo? Em busca aí do exercício de poder. Tudo bem? Diz Arendt, o problema do risco-dade é que se cancelem os poderes. Isso gera a exaustão de intenção. Então, Arendt escreve, ele chama a atenção para uma opressão que não encontra caminhos para que seja manifestado, sabe? Certo? Então, mas de modo algum Arendt entende, isso é em alguns momentos do texto, capítulo 3. Mas, fundamentalmente, a Arendt vê a violência entendida como um meio de se fazer política, como algo absolutamente reprovável. Tá? Absolutamente reprovável. Que é exatamente o que eu mencionei, a violência é o oposto, não é só uma negação, não é só uma diferença, é o oposto do poder. A violência é o oposto do poder. Muito bem. Então, voltando à desobediência civil, as instituições garantem as manifestações dos cidadãos porque, e a Arendt cita um cientista político norte-americano, que é o Wilson Carey McWilliams, e ele diz o seguinte, para quem tem esse livro, quer dar uma olhada, página 90, até o finalzinho do texto. Então, ela cita: quando fracassam as instituições, a sociedade política depende dos homens. E os homens são frágeis juncos propensos a aquecer, se não a sucumbir à iniquidade. Fim de citação. Então, portanto, para concluir essa parte, as instituições garantem o direito dos cidadãos também na medida em que o patriotismo, e aqui eu cito uma frase que a Arendt, de uma carta que a Arendt escreve ao Gershom Scholem, um amigo sionista de Arendt, e daqui eu vou partir para uma outra consideração, que tem a ver com o sionismo e a militância, até certo ponto, da Arendt. E a Arendt diz o seguinte nessa carta para Gershom Scholem, mais ou menos assim: o patriotismo não pode existir em oposição. O patriotismo não pode existir sem oposição permanente e crítica. E isso é muito importante para compreender o modo da Arendt pensar. Né? Em vários momentos, em especial na atuação da Arendt como judia, né? Então, rapidamente lembrando a trajetória da Arendt, ela nasce em 1906, na Alemanha, em Hannover. Ela estuda em algumas universidades, faz uns cursos livres em Berlim, finalmente vai para Marburg. Ela, sim, é aluna de Heidegger, sim, tem um caso amoroso com ele. Se separam, ela vai para Heidelberg e lá ela faz o seu doutorado sob orientação de Karl Jaspers, um trabalho sobre o conceito de amor em Santo Agostinho. Na época, um tema da filosofia cristã, um tema muito importante e interessante, né? Algo na onda ali das universidades alemãs. E só que a Arendt não se interessava por política, nem por história, só que começa um movimento antissemita forte lá na Alemanha. E ela percebe depois, né,
ali no final da República de Weimar, a crise da República de Weimar, a ascensão do Partido Nacional Socialista, e ela percebe, então, que não dá para ficar sem fazer nada, né? Não dá para não reagir àquilo, fazer alguma coisa. E então ela participa, colabora com o movimento sionista. Por que eu estou falando isso? Porque a Arendt será uma crítica dura do sionismo ao longo do tempo. Ela tem uma relação com o movimento sionista ali por mais de 10 anos, mas ela sempre de modo muito crítico, muito duro. E é interessante porque essa frase que eu mencionei numa carta ao Gershom Scholem tem a ver com o posicionamento dela em relação aos Estados Unidos, em relação a alguns autores importantes que ela vai criticar, mas sobre os quais ela vai falar muito, como Marx, por exemplo. Chama a atenção disso, porque o Marx é um autor muito importante para ela, mas a crítica que ele faz muitas vezes não é muito bem compreendida. Não é? Então, a Arendt ela é uma autora, uma filósofa, uma pensadora que critica exatamente por valorizar aquilo que ela está criticando. Certo? Então, quando ela faz críticas duras aos Estados Unidos, quando ela faz críticas duras à política, aos erros que ela vê na política de Israel, ao movimento sionista, no caso da política americana, ela vai nesse caminho, né? A importância de se criticar exatamente porque se leva em consideração. Eu digo isso e enfatizo de novo, porque a Arendt muitas vezes é mal compreendida por este viés. E é um viés muito também atual, né? A importância desse viés, o entendimento desse viés. Na medida em que aquilo que nós mais prezamos é exatamente aquilo que é o alvo da nossa atenção, eventualmente, no caso, para quem se dedica à crítica, é a crítica constante. Tá? A crítica constante, o exame profundo, a dedicação e o apontamento de erros. A Arendt não foi, como eu espero ter ficado claro, ela não é uma autora que tenha feito uma teoria sobre o Estado, não. Ela não criou um conceito específico de política, ela sabe que ela nem se considerava uma filósofa política, propriamente, ela é uma filósofa política, mas ela dizia que era uma cientista política. Por quê? Porque ela, de formação alemã, porque tem uma entrevista dela que vocês podem acessar pelo YouTube, é em alemão, mas tem legendas em inglês. Tem uma outra entrevista também, que ela fala em inglês e a legenda está em francês, se não me engano. Mas essa em preto e branco, ela diz que ela não se considera filósofa. Por quê? Porque ela é de uma tradição da filosofia alemã e, portanto, sistemática, da filosofia sistemática. Ela não escreveu de maneira sistemática, conceitual deste modo, certo? Então, o que a gente tem é uma autora, uma filósofa política, que se dedicou aos fenômenos que ela percebeu, em especial nos Estados Unidos, porque ela fez a carreira toda lá, fugiu da Europa em 41, chegou em maio de 41 em Nova York, se estabeleceu lá, fez toda a sua carreira intelectual lá nos Estados Unidos e conseguiu a sua cidadania em 1951, mesmo ano de publicação de Origens do Totalitarismo, e a partir de então ela começa a mergulhar ali nas consequências do pós-guerra, nas consequências dos elementos constitutivos do totalitarismo que ainda permanecem e, de certo modo, nós também temos de lidar com esses elementos constitutivos porque eles chegaram até nós. Essa questão do Estado-nação, a incompatibilidade, a dificuldade de se estabelecer e se compreender e, no exercício da democracia, se utilizar esse aparato institucional, legal, né? Na medida em que o Estado ele precisa acolher os poderes, estou falando, os poderes da população, o poder da população, precisa acolher esse poder
ao mesmo tempo, institucionalmente, saber lidar com a divisão, que é algo em crise de difícil harmonia. Nós temos vivido essa crise da dificuldade quanto a esse equilíbrio, certo? E, consequentemente, a questão econômica, claro, da estrutura econômica, que coloca em xeque, muitas vezes, o modo como esse aparato ele se estabelece, né? E é isso. Gostaria de contar, não sei se vocês querem fazer algumas perguntas, fazer algum comentário, gostaria de para eu continuar, algum comentário, alguma pergunta de vocês, um momentinho. Posso continuar? Vocês querem fazer algum... Não? Tudo bem? Posso continuar? Eu vou tratar, portanto, então, do que significa essa responsabilidade pública, essa responsabilidade política, né? Arendt tem um texto entre o passado e o futuro, no livro Entre o Passado e o Futuro, um texto intitulado Que é Liberdade? Ela defende nesse texto que a liberdade política, a liberdade ela é política por definição, então ela é resultado da experiência, uma experiência que se fundamenta na relação com os outros. Não é algo individual, mas algo que se fundamenta nessa relação. Se essa concepção causa alguma estranheza, isso se deve à tradição filosófica, que sempre fugiu da imprevisibilidade inerente à liberdade e também a uma contradição que experimentamos entre a nossa consciência e os princípios morais, que nos dizem que nós somos livres e responsáveis por nossas escolhas, nossa vida cotidiana, na qual lidamos com os acontecimentos de acordo com o princípio da causalidade. Então, há regras de dentro, né, da nossa consciência, que nos diz o que fazer, o que decidir, e regras de fora, né, as situações que têm uma força, uma causa, às quais nós respondemos. Então, a causalidade, a ordem nas ciências, que nos prepara em relação ao que esperar, não se aplica aos assuntos humanos. Então, quando a Arendt trata da política, do Estado, das leis, do poder, é importante também chamar a atenção para isso, é característico da obra dela, tudo isso se dá na chave da imprevisibilidade. Nós estamos num fluxo de acontecimentos e é impossível prever o que vai acontecer. Inclusive, nessas ações e nessas manifestações, quando há uma insurgência, quando há uma demonstração, exatamente por busca da efetivo reconhecimento das demandas das pessoas, né, do povo, o que acontece é que não se sabe a consequência disso. Não há como prever. Então, o fenômeno político, os assuntos políticos são fundamentalmente imprevisíveis. Não se sabe o que se terá depois de uma demonstração, de um acontecimento. É por isso que, por um lado, nós temos aquela capacidade que eu mencionei agora, todos nós temos, espiritual, de pensar, de agir, de criar coisas novas no mundo, que é o nosso querer, a nossa vontade, né? Isso é muito bom, mas é problemático, porque nós não temos controle. Temos controle, assim, um pouco, mas não temos controle. As consequências são imprevisíveis, exatamente porque nós temos, no fenômeno político, muitos atores ao mesmo tempo atuando. Nós temos as instituições, nós temos a ação de grupos e de indivíduos, então nós não temos controle. Não temos, certo? Então, de que modo a gente exerce essa liberdade, né? Como esclarece a Arendt, cito, a antinomia entre liberdade prática, que é a conduta moral,
e a não liberdade teórica, que é a causalidade, não diz respeito meramente a uma dicotomia entre ciência e ética, mas repousa em experiências cotidianas nas quais tanto a ética quanto a ciência têm o seu ponto de partida. Fim de citação. Parece que a gente não tem liberdade, porque a gente cai ou na causalidade da motivação interna, as regras de dentro, ou na causalidade que rege o mundo externo, que são as regras de fora. E aqui, importantíssimo é o Kant, Immanuel Kant, filósofo do século XVIII, importantíssimo para Arendt. O Kant, lembra Arendt, nos salvou dessa condenação da liberdade ao distinguir entre razão teórica pura e razão prática. Né? Mas o preço de condicionar a conduta moral à coerência lógica de uma lei moral, o imperativo categórico, ele é um preço alto. E aqui eu chamo a atenção dos senhores e das senhoras para o seguinte: o imperativo categórico, em termos gerais, né, age de tal modo que a consequência do seu ato, que o seu ato possa ter validade universal. Né? Essa universalidade ela é problemática para a Arendt, porque a Arendt entende que é necessário considerar, em termos de justiça, o caráter particular dos eventos. E aí, eu dei um curso sobre a atualidade da Arendt na PUC, e eu tive ali como participantes vários operadores do direito, alunos de graduação, alunos de direito, mas também profissionais já com muita experiência, décadas de experiência. Tive essa oportunidade muito boa de lidar com a percepção, já que são pessoas que operam direito, o impacto que a Arendt causa. Porque são coisas diferentes, né? Sabemos, vocês sabem por prática, que a justiça é um princípio a partir do qual é compreendido e operado o direito, certo? Acontece que, para Arendt, uma pensadora política, a gente não pode perder a noção de que a justiça está acima. Parece uma coisa tão óbvia, mas às vezes o óbvio se perde, né? Então, a justiça ela está acima da operação do direito e das decisões que o direito exige, certo? E aí, foi muito interessante o impacto desse comentário meu, que é da Arendt, que é o pensamento filosófico acerca da justiça, do juízo, que é o seguinte: bom, como é que eu vou exigir, como é que eu vou pensar na importância da justiça se nem o próprio direito as leis, elas são efetivamente cumpridas. Por que eu estou falando isso? Porque a Arendt, quando trata da desobediência civil, quando trata da violência, ela trata exatamente de um contexto em que, nos Estados Unidos, o cumprimento da lei, e aí ela lida com os dados que são os seguintes: quantos crimes são investigados e quantos crimes são punidos. Naquele momento, no final dos anos 60, nos Estados Unidos, esses índices vêm caindo. Aliás, não só nos Estados Unidos, ela dá os índices da França e também da Alemanha. Bom, aqui eu não vou... Né, os senhores sabem melhor que eu. Né? A porcentagem é muito baixa dos crimes que efetivamente são punidos. Então, portanto, há uma disparidade tão grande, uma dificuldade tão grande de efetivamente que a lei seja cumprida, que exigir da justiça, não, vejam, não é que isso, todos nós entendemos isso, mas é algo muito difícil de considerar aqui na nossa realidade. Fato. Bom, exatamente por isso exige de nós uma atenção maior. Não? Então, vamos lá. Essa universalidade, portanto, para a Arendt é um problema. Ela esclarece que o fenômeno da liberdade não surge do pensamento e que a tradição filosófica a distorceu ao transpô-la para o domínio interno.
O âmbito original da liberdade, insiste Arendt, é a política, a experiência humana. Então, diz ela, a razão de ser, a raison d'être da política é a liberdade e seu domínio de experiência é a ação. Então, para ilustrar essa relação entre liberdade e ação, e aí eu termino mais ou menos com essa referência, mais uma da tradição filosófica do pensamento político, é tão importante para Arendt. A Arendt menciona a virtude de Maquiavel. Né? O Maquiavel, filósofo da Renascença, ele é o iniciador dessa filosofia moderna, mas ele faz algo mais importante ainda para Arendt, que é recuperar a ideia de fundação. É o mais importante. Por quê? Porque ele volta para Roma. E fundamental na tradição romana para todos nós, né, fundamento inclusive do direito, é a ideia de fundação. A tradição, a religião e a autoridade é um trio fundamental da tradição que nós herdamos, mas herdamos as ruínas. Nós herdamos as ruínas dessa tradição, da autoridade, da religião e da autoridade, da religião, da tradição. Né? Bom, então, a atenção direta do Maquiavel à dinâmica do governo fez com que compreendesse a virtude política de um outro modo. Né? Não como uma pré-condição, então não adianta ter uma grande virtude antes da prática política. Né? Mas a virtude ela é resultado da capacidade do governante de enfrentar da melhor maneira a surpresa do destino. É na ação, é no enfrentamento do destino que o governante se mostra virtuoso ou não. Não é antes, é na prática. Tá? Então, o desempenho, e a Arendt associa esse desempenho ao virtuosismo de quem toca instrumento musical, né? Como aquele das metáforas que os antigos usavam, que comparavam a arte de governar a tocar flauta, a pilotar, a navegar e a dançar, corresponde à manifestação da liberdade. Então, a liberdade política é a liberdade que, no Maquiavel, claro, está falando do governante, mas se nós estendermos a este compromisso, essa responsabilidade de todos nós, é o modo como nós lidamos com os desafios dos desafios do destino da maneira mais responsável, mais, portanto, virtuosa possível. Né? Então, a liberdade deriva da experiência no âmbito político, não sendo um atributo do pensamento, da vontade, mas da ação. Né? Mas, apesar de Maquiavel, a tradição filosófica predominantemente separou liberdade de política. Mesmo as ciências sociais e políticas dos séculos XIX e XX conceberam um governo como protetor do processo vital, dos interesses da sociedade e dos indivíduos, ou seja, como guardião da necessidade. Até para os filósofos. Né? Para os filósofos é muito... A Arendt fala disso. Para os filósofos é muito mais fácil lidar com a necessidade. A liberdade ela é mais desafiadora. Mas não tem como fugir. É interessante também observar isso, a era moderna e todas essas ruínas e toda essa quebra, toda essa ruptura que nós temos vivido e da qual nós somos herdeiros, esse processo todo nos desafia a exatamente ter de lidar com a liberdade. Nós temos de encontrar um caminho para lidar com a liberdade. É isso ou barbárie? Porque é a facilidade do mundo fictício, é a facilidade de um líder violento, é o caminho da violência. Certo? O desafio é esse. Fundamentalmente, ao longo da história do pensamento político, a liberdade ela sempre foi tida como a liberdade da política. Então, o exercício individual da liberdade como algo positivo, porque aí eu me livro da política.
né? Bom, isso não dá para sustentar. E a Arendt critica pontualmente o liberalismo, porque o liberalismo ele insiste nisso. Isso é texto da Arendt, tá? Tá na Arendt isso. Isso não foi eu que falei. Então, as experiências do século XX também não nos ajudam a tomar como garantida a coincidência entre liberdade e política. Então, nós temos a chamada, por Hobsbawm, né, a era da catástrofe, que é o período do começo da Primeira Guerra até o final da Segunda, quer dizer, praticamente quase metade do século. A história, a experiência não nos ajuda a lidar com essa coincidência. Diz Arendt, a separação entre liberdade e política, infelizmente, nos é muito mais familiar. Mas a liberdade entra na filosofia por um caminho muito curioso, que é o caminho da religião, é no pensamento cristão, que é a vontade como um reconhecimento daquilo que eu posso e não posso. É uma luta que nós vivemos com nós mesmos, né? Então, de novo, vou mencionar a Vida do Espírito, a última obra inacabada da Arendt. Então, a Arendt fala do pensar, querer e o julgar. Então, o pensamento é aquela conversa, o 2 em 1, a conversa que eu tenho comigo, e a vontade, o querer, é exatamente essa confiança, a Arendt insiste nessa confiança, confiança na nossa capacidade de criar novas soluções, de criar o novo no mundo. Afinal, nós estamos aqui para isso. O princípio fundamental para a Arendt, que é outro conceito muito importante para o qual chamo a atenção, é o conceito de natalidade. Aquele caráter único que todos nós temos, que eu mencionei agora há pouco, é a capacidade única que todos nós temos de iniciar algo no mundo. Muito bem, se temos essa capacidade de iniciar algo no mundo, que seja iniciar algo no mundo a partir dessa clareza acerca do reconhecimento da capacidade dos outros, como exercício do poder em conjunto, como responsabilidade política. É isso que a Arendt nos diz. É a isso que ela nos desafia. E com isso eu vou terminar. Então, portanto, a Arendt compreende a liberdade como afirmação de potência e atualização pelo exercício da capacidade de iniciar, de responder aos desafios da realidade imprevisível, de agir da melhor maneira em conjunto quando surgem desafios. Né? Trata-se da recuperação do Estatuto da Liberdade, como razão de ser da política, das possibilidades de ação dos seres humanos em sua vida comum. Então, vejam como essa concepção, portanto, de liberdade, essa insistência da Arendt, do entendimento da liberdade como algo em grupo, do mesmo modo, o exercício do poder como algo em grupo, vejam como essas coisas, né, elas se ligam na Arendt, essa clareza quanto o reconhecimento da igualdade, nós somos iguais na diferença. Essas concepções, elas se combinam na Arendt, no entendimento de que a lei, a Constituição, a República se estabelece pela lei, ela se estabelece pela lei, assumindo, reconhecendo o poder que o povo tem como a soberania própria desse regime. Né? Então, a Arendt compreende, portanto, o Estado, compreende a República, compreende a liberdade como liberdade política, nessa chave, nesse entendimento de que a violência não é caminho para a política, e essa atitude, essa ação política, ela depende de uma consciência e de uma responsabilidade que todos nós tomamos para nós mesmos.
Sem isso, não tem como, estamos condenados à solidão, estamos condenados a não termos consciência dos efeitos nefastos da falta de decisão de assumirmos essa responsabilidade. Certo? Tudo bem? Vocês têm alguma pergunta, algum comentário? Eu espero um pouquinho. Tá tudo bem? Alguma pergunta? Eu teria uma pergunta. Por favor. Então, desculpe, eu não rolei o chat. Olha que cabeça. eu acho... Doris. A Doris, quem está falando? É a Doris. Oi, Doris, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Então, eu gostaria se você pudesse transpor nesse momento a Hannah Arendt aqui para o Brasil. E eu acho que essa é uma questão até que foi levantada por outras pessoas também. Pois não. O que a Hannah Arendt falaria do momento atual? Tá bem. Pois é. Eu vou começar fazendo referência a um texto, eu recomendo a todas as senhoras e senhores, um texto que está no livro Entre o Passado e o Futuro. É um texto que foi escrito em 63, como resposta a toda a polêmica que envolveu o julgamento do Eichmann, do Adolf Eichmann. Vou tratar mais disso semana que vem. Ela escreveu esse texto, o título é Verdade e Política. Né? Esse texto foi adicionado ao Entre o Passado e o Futuro depois. O livro é de 61, esse texto foi adicionado nas edições seguintes, a partir de 63, tá? Nesse texto, a Arendt mostra como lidar com a verdade dos fatos é algo muito difícil. Então, quando nós temos um estado de coisas em que, como eu mencionei, a dificuldade, um impedimento, na verdade, para que as pessoas exerçam o seu poder, a sua responsabilidade, não é? Quando há muita impunidade, as pessoas não se sentem representadas pelas instituições. Isso é muito sério, porque, para mim, no modo como, né, no nosso contexto, essas coisas elas foram se acumulando junto com também, ao longo dos últimos 20 anos, como nós nos vimos em dificuldades acerca das instituições, do poder executivo, apesar de alguns ganhos aqui e ali, de algumas atuações importantes, mas eu acho que a confiança nas instituições, a confiança, ela foi se desfazendo, degringolando, desculpem o termo, mas eu acho que é o que melhor descreve, degringolando ao longo desses anos e durante muitos anos. Muitos anos. Claro, em algo que é histórico no Brasil, que é considerando já algo histórico, que é a desigualdade social. Apesar de todos os ganhos, e isso é estatístico, não sou eu que estou dizendo, não é nenhuma posição aqui política ideológica, não tenho, propriamente. Para mim, a ideologia é um problema, como para a Arendt, ideologia é algo que não admite questionamento. Então, quero deixar bem claro isso. Então, esse estado de coisas, ele foi acumulando uma descrença nas instituições, uma dificuldade muito grande de lidar com o reconhecimento desse poder do qual eu falei, a clareza quanto à democracia, a clareza quanto ao modo de posicionamento numa democracia. Muito tem se falado, né? Todos nós estamos acompanhando, muita gente sendo consultada sobre o nosso estado de coisas, e o meu questionamento é
infelizmente, isso não é culpa das pessoas, eu não gosto de falar dos cidadãos e das pessoas. Há uma dificuldade muito grande de entender como a própria lei funciona. Acho que muitos dos senhores e das senhoras sabem disso melhor que eu. Uma dificuldade muito grande que as pessoas têm, a população em geral, de reconhecer a justiça como algo que pertence a cada cidadão, no sentido de que todos têm direitos, não é? Então, a gente tem uma defasagem muito grande em relação a isso. Isso é terrível, terrível. Então, essas coisas se acumulando com o tempo fazem com que qualquer discurso que se apresente como simplificador da realidade, porque todos esses problemas se acumulando ao longo do tempo mostram um estado de coisas muito complexo, certo? Não é, não tem nada de simples, não há possibilidade de entender nosso estado de coisas como algo simples de se resolver, certo? Só que a exaustão desse poder que não, poder no sentido, poder do povo, da democracia, como eu falei agora né, na chave de interpretação da Arendt. Essa dificuldade de efetivamente exercer um poder democrático, de participação na política. Esses problemas que vão se acumulando e vão cansando, vão gerando uma exaustão, um cansaço, uma chateação crescente, não é? Tudo isso faz com que as pessoas, com muita facilidade, comprem com um discurso que simplifica extremamente a realidade. Então, discursos que criam um mundo fictício muito simples, esse discurso ele é um discurso que tem um apelo muito grande. Né? Então, ou seja, as mentiras elas têm um caminho, né, um apelo muito maior, porque são mentiras simplificadoras, intolerantes, simplificadoras, então simplificadoras são intolerantes, tem um apelo muito grande. E aí nós temos essa combinação aí de fatores que, infelizmente, criam a situação difícil na qual nós estamos. Acho que é. Claro, poderíamos falar aqui de alguns detalhes específicos, podemos falar, mas acho que, em geral, é esse estado de coisas. E, claro, esse discurso nacionalista, ele tem um apelo também muito grande, né? Essa simplificação da realidade, essa ideia ainda que persiste, infelizmente, da crença num salvador da pátria. Não existe salvador da pátria. Né? Por outro lado, de novo, uma dificuldade de compreensão dos canais possíveis de participação política. Tudo isso se combina, não é? Tudo isso se combina nesse nosso quadro difícil. Muito brilhante a sua explanação e, ao mesmo tempo, extremamente preocupante, né? Obrigada. Muito preocupante. Obrigada, Adriana. Obrigada. Imagina, Doris, muito obrigada. Deixa eu dar uma olhada aqui, desculpe. Não sei se eu sigo a. Boa noite, Teco Martins. Vou seguir aqui a ordem, tá bem, gente? Professora, responda, mas o discurso recorrente é a desobediência civil pelo povo, mas não falam da desobediência civil das instituições, tal qual da polícia. Então, vou citar também a Arendt aqui, quando ela fala da questão da violência. Né? A violência, ela está falando do fenômeno que ocorre com a polícia nos Estados Unidos no final dos anos 60. Ela diz o seguinte, que a violência policial, ela também é resultado de uma falta de reconhecimento, falta de condição da própria polícia em atuar.
E isso chega ao ponto muito assustador, não sei como os senhores e as senhoras veem, mas o ponto assustador em que a instituição policial, que é uma instituição tão importante para o Estado, tão importante, alguns dos seus membros, né, alguns, chegam a acreditar que um poder, uma organização paralela pode cumprir aquilo que essa instituição não consegue cumprir. Não sei se eu fui clara. É uma situação muito assustadora, verdadeiramente. O que aconteceu no Ceará, o que tem acontecido, que não tenho conhecimento específico, né, das polícias dos estados. Quero crer que isso não é um fenômeno não é um fenômeno que predomine, mas é um estado de coisas em que a instituição, como a polícia, ela também não sente que o seu trabalho é reconhecido e tem consequência. É claro, estou falando dos seus bons quadros, né? Que eu acredito que seja a maioria. Então, mas chega-se a um ponto, vejam que coisa, que a própria atividade da polícia, que é essa instituição importante, ela se perverte e opta, eventualmente, por uma organização paralela num estado de coisas, né, também de injustiça, também de falta de reconhecimento e de realmente condições de operação, às vezes, né? Em algumas polícias aí pelo Brasil. Certo? Então, só que, no caso, respondendo diretamente, no caso, a polícia, ela é a detentora da violência do Estado. Certo? Quando ela age em desobediência, e isso a Constituição ela prevê, né? Me corrijam, por favor. A polícia ela detém a violência e ela, constitucionalmente, ela não pode cruzar os braços. Exatamente pelo posicionamento estratégico que ela tem, ela não pode se voltar. Talvez por isso também esse apelo tão grande de algumas organizações paralelas, né? O que é absolutamente um terror, é um perigo muito grande que todos nós corremos, algo muitíssimo grave, que infelizmente nós temos percebido, né? Agora, Antônio da Silva Pires, perdão, não sei se está. A democracia, por ela não funcionar adequadamente, como se constata na atualidade, não é porque os três poderes não estão cumprindo a missão constitucional, como se verifica no Brasil e no mundo atualmente. Os três poderes, teoricamente, eles aumentam o seu poder na medida em que eles são representativos. Se eles são mais representativos de uma vontade coletiva, né, digamos assim, não entrando no conceito do Rousseau, mas na vontade do povo, nessa soberania do povo, realmente as instituições elas vão perdendo poder. Sem dúvida, nós temos visto um distanciamento, né? Apesar do voto, porque a gente sabe que a participação política não é só voto, né? Isso aí não. Sim, nós temos visto esse afastamento, essa dificuldade das instituições também se afirmarem, porque elas não são representativas o suficiente. E aí, quando uma instituição fica colocando a outra em dúvida, o que não se percebe é que se uma instituição, um dos três braços, quer eliminar o outro, ele também está comprometendo a si mesmo. Porque é um poder estabelecido nessas três partes. Então, também não é muito produtivo, digamos assim. Não adianta fazer isso. Talvez, e aí
faço uma referência aqui a Arendt e a Maquiavel. A Arendt era uma admiradora do Maquiavel. O que torna possível recomeçar o Estado é um retorno à fundação, porque um Estado ele se estabelece pela referência. Isso, o que nós temos de tradição, nós temos de Roma. Roma se estabelece a sua importância, a sua relevância, tradicionalmente, na sua força política, por essa confiança na fundação. A República Americana também se estabeleceu assim. Temos os pais fundadores, certo? O que os pais fundadores da República Americana realmente são extraordinários. Recomendo vivamente que examinem. E a Arendt, só uma observação, a Arendt, quando critica a política americana no pós-guerra, ela fala exatamente: os Estados Unidos estão traindo os seus pais fundadores, os princípios da fundação americana, por isso que estão indo para o caminho errado. Talvez, aí é que está, um modo, Maquiavel tratar disso, a Arendt nesse reconhecimento da importância da fundação da República Americana também insiste nisso. Um país, para se reinventar e se recolocar, ele tem que voltar à sua fundação. Só que Maquiavel escreve, Arendt lembra, não há coisa mais difícil e mais imprevisível do que querer refundar um país. É perigoso. É algo, às vezes, que não tem como, mas também é algo extremamente difícil, extremamente perigoso. Tá? Só para registrar. Tassi. Tassi Alexandre, Arendt fazia um estudo de caso do Brasil atual. Sim, um estudo de caso. Infelizmente, aliás, o Jerome Cohn cita, num dos trechos, num texto, introdutório de uma coletânea, né, da Arendt, ele fala assim que a Arendt, no final, ali nos anos 70, no final já da sua vida, nesse momento também difícil da política americana, né, como nos anos 70, ela gostava de citar muito uma frase chinesa, que era assim: infelizmente, vivemos em tempos muito interessantes. Então, muito oportuna essa frase, e eu brinco que a gente ri de nervoso, né? Infelizmente, vivemos em tempos muito interessantes, né? Vamos lá, Felipe Jimenez. A política é imprevista, a sociedade em si não estaria também em um risco permanente? Ah, sim, mas estamos em risco permanente. Nosso risco é permanente. Nos assuntos humanos, na prática política, claro, em momentos mais tranquilos, esse receio não se dá. As coisas estão mais ou menos em equilíbrio, e é o equilíbrio que a gente tenta, é algo a que a gente tenta chegar, né, um equilíbrio, mas é muito difícil, claro, dificílimo. Quando não estamos nesse equilíbrio, nem perto dele, as coisas realmente ficam muito difíceis. Claro, é esse medo mesmo, né? Não seria um paradoxo frente à própria construção da justiça? Sim. Só que a justiça, ela nos dá parâmetros. Nós temos princípios e critérios. Nós não estamos soltos, né? Claro, a Arendt diz, a era moderna, todo esse período a partir do século XVII, nos trouxe a uma situação, e a gente pode estender isso ao nosso tempo, né? Décadas depois da Arendt, mas estamos nesse barco, nesse contexto. Nós não temos referências profundas nas quais a gente possa se firmar, né? A gente não tem
Tem uma expressão que ela usa, que é muito conhecida, muito importante, que é exatamente esse thinking without a banister. A gente não tem corrimão. A gente não tem uma... Desde o século XVII, XVIII, nós não temos um corrimão seguro. Não temos. Isso não quer dizer que nós não tenhamos referências. Temos princípios e critérios. Por exemplo, esses princípios e critérios que eu destaquei, que são muito importantes para a área, do Montesquieu. Né? Esse princípio da igualdade, junto com o princípio da distinção, e a importância da divisão do poder para que a democracia efetivamente se cumpra, se faça. Né? Então, nós temos referências, não é verdade que não temos. Né? E quando temos uma Constituição que garante isso, ela é a nossa salvaguarda. E ela não é de ninguém. Não é personificada. Ela é de todos nós. Ela é do Estado, ela é da instituição do Estado. Mas é um desafio, sem dúvida, tremendo. O problema da ação. Então, a realidade ela se impõe, sim, com todas as suas dificuldades, mas, veja, é algo que a Arendt insiste, né? E eu gosto de chamar atenção para isso. A Arendt é uma pensadora política que enfrentou o totalitarismo. Enfrentou o totalitarismo, que é a negação de qualquer, é a neutralização sistematizada, a destruição sistematizada de qualquer dissensão. Né? Destruição total de qualquer dissensão. Nós, por favor, embora os símbolos e os índices estejam ali, infelizmente, aparecendo, nós não vivemos isso. Né? Então, e de qualquer modo, mesmo no estado de coisas desse tipo, a violência ela não consegue perdurar. Ninguém aguenta. Né? O autoritarismo ele guarda a sua destruição nele mesmo. Variedades do autoritarismo, fascismo, totalitarismo, que são coisas diferentes. Né? Então, a realidade ela é muito difícil, Teco, mas ela é o próprio fluxo e a história que também nos dá a possibilidade de virar o jogo, né? Ou que nos dá a possibilidade exatamente da ação. Estamos no fluxo também. Né? Há uma margem do possível, certo? E da atualização da potência, por mais difícil que seja. Jéssica, então, eu tenho aqui as minhas anotações. E anotações não são necessariamente um texto, né? Porque são apontamentos, eu escrevo minhas aulas, mas elas são, enfim, quebradas, então, mas eu tenho um outro material que eu posso mandar, fora os textos, claro, que eu tenho indicado, tá bom? Então, eu vou mandar um material que eu preparei, que trata mais da atualidade da Arendt, e sobre os temas especificamente aqui do Estado e da lei, do direito, da justiça, do poder, eu peço aí a leitura dos textos da Arendt, né, as indicações bibliográficas, e aí eu destaco especialmente, se você quiser, tá bom, Jéssica? Tá bom? Mas eu vou falar com o Eric sobre esse material específico, a atualidade da Arendt, tá bom? Para disponibilizar para todos os interessados, tá? Roberto Júnior, 20 anos? O que significa isso? Desculpe, não sei, o momento que você falou que eu estava falando, não vi. Você está aí, Roberto? Roberto? Ele já saiu, será? Não podemos crucificar a instituição.
é muito importante isso, né? Porque as instituições, é bom que se diga, os grupos, as instituições, elas são formadas por muitas pessoas. As instituições também são plurais. A polícia, as forças armadas, o judiciário, né? Há muitas pessoas. Essas instituições, elas também são plurais. Então, é preciso também um pouco de cautela em rotular, né? Há várias há vários entendimentos diferentes. Há pluralidade também nas instituições, certo? A República foi uma tentativa de refundar o Brasil? Ah, sim. Sim, sim. E talvez, eu acho que a nossa história, Beatriz Gonçalves Schuder, respondendo, Beatriz, eu acho que nós brasileiros, em geral, né? Estou falando da população, nós mal entendemos, e eu acho que não é questão de valorizar em termos nacionalistas, patriotas, por favor, mas entender a nossa história, né, de um modo menos ah, sem disfarçatez, entendendo que a história se faz também nos percalços. Nós somos uma nação muito jovem, que tem muitas qualidades. Nós temos uma história cultural muito rica. Não é? Parece que há um desprezo pela história do Brasil. Em termos gerais, quantas vezes eu me lembrei, você falando disso, eu me lembrei de um episódio, não sei se já passaram por isso, uma vez num supermercado, era feriado de 7 de setembro, independência do Brasil. E aí, uma pessoa que passava perguntou ali, duas pessoas conversaram, e aí eu ouvi, óbvio. E ela, hoje é feriado do quê mesmo? Eu não sei, eu pensei, puxa vida, não sabe que se comemora a independência. Aí a outra pessoa falou assim, eu sei, eu pensei, que bom. É proclamação da República. E proclamação da República como se fosse qualquer coisa. A República, né? A res pública, a coisa pública. Mas eu não gosto, veja bem, essa observação, não quero falar também do povo, porque é uma questão, é um desprezo pela nossa história, pelos nossos símbolos, pelas nossas comemorações. Esse desprezo acho que é geral, não tem a ver com classe. Eu acho que é um desprezo geral, uma falta de, como eu falei, conhecimento e reconhecimento, não é exaltação, é outra coisa, né? Ana Cristina, vamos lá. De todo modo, temos visto constantes exercícios de pesos e contrapesos partindo para um Corinthians Montesquieu. Até quando será possível no ritmo que vamos? Ai, Ana Cristina. Quem vive, bom, ia falar, quem conseguir, né, esse estado todo de coisas, veremos. Eu penso que a salvaguarda da Constituição está firme, né? Por enquanto, porque na verdade os grupos que atacam diretamente como ameaça violenta são grupos, felizmente, são grupos muito pequenos. A verdade é essa, né? São pequenos, pequenos. Espero que se mantenha assim. Só que esse impasse ele também cansa. Né? Falamos até agora há pouco da exaustão. Então, se esse impasse, esse embate, efetivamente impede a resolução de problemas mais graves que todos sabemos que estamos enfrentando, uma ajuda financeira que não chega, que é o mais grave, a preocupação com a questão da saúde, a questão sanitária, então, veremos. Lucas, sobrinho, nós podemos conectar esse período de fundar novamente o país com os fortes movimentos do Chile, vistos que estão em processo constitucional? Sim.
É sempre perigoso. É sempre perigoso. Não é que ela é perigosa, que ela não deva ser, eventualmente, no estado de coisas, talvez seja o caminho. É um caminho. Aquilo para o que eu chamo a atenção, que é Maquiavel que diz, e Arendt destaca, é que é algo grave, ainda mais imprevisível, exatamente porque é grave. Né? Para a Arendt, poder e violência poderiam estar ligadas de forma intrínseca? Não. Não. Não, veja, para a Arendt, né? Mesmo no momento em que isso é discutido, como a violência sendo algo da natureza humana, e ela é justificada assim, e aí vem o direito natural, eu estou falando ali do século XVI, com o Jean Baudin, século XVII, o Hobbes, essa ideia de que a violência ela é intrínseca ao poder, e isso, a Arendt rompe com isso. Sobre isso em especial, a Arendt trata no Sobre a Violência. Então, recomendo, que aliás é muito pertinente, também atual, texto sobre a violência. Ali, ela separa. Então, a Arendt entende poder e violência como opostos. Onde acontece a violência, o poder acaba. Certo? Não. Não são interligadas de forma nenhuma. Tá? Jéssica. Claro, Jéssica. A bibliografia do curso, não é? Mas eu vou fazer a indicação e passo para vocês, tá bem? Fique tranquila que aqui ainda essa semana eu passo as indicações exatas do que eu utilizei, as referências que eu fiz aqui nesta aula e na próxima, tá bom? Obrigada por me lembrar. Não tem problema. Roberto, já passou. Não, mas o que é, Roberto? Retome. Não quer? Artigo 142. Tá. Obrigada, Eli. E juraram na Constituição. Viver é perigoso, mas vivemos, certo? Estamos vivos. Interessante que o povo original, que em boa parte guarda uma refundação, precisa ser relida sempre. Sim. Sim. Rui. Rui, está aí, Rui? Sim. Então, mas aí a gente vai falar mais disso. Oi, Rui. Oi, tudo bem? Oi, como vai? Boa noite. Boa noite. Quer comentar? Sim, por favor. Eu acho bastante interessante, porque ela tem lastro, assim, não é por acaso, nada por acaso, penso, mas de qualquer maneira, digamos assim, ela tem lastro, sim, para trabalhar bem essa ideia de refundação, né? Que é sempre um desafio perene, né? Não há como fazer uma refundação exatamente igual ao original, guardando preciosismo, mas pelo contrário, ser renovada sempre. Essa refundação é um desafio para sempre. Sim. Manter esses princípios fundadores é um desafio constante, sim. É bastante interessante que a ideia dos pais fundadores do Zeu, de fato, é fortíssimo, né? Sim. Até hoje, né? Sim. Então, é preciso sim valorar isso aí. Né? Pois não. E a Arendt chama atenção, ela diz, os pais fundadores, e aí eu respondo também a André Pereira, que fala pergunta sobre as revoluções. Né? A Arendt tem um livro sobre as revoluções, que é de 63, mesmo ano de Ashben em Jerusalém. A revolução, a Arendt vê a revolução, quando a revolução ela descamba para o terror, então é Robespierre, por exemplo, ela vê, por isso que ela é uma crítica da Revolução Francesa. Né? Para ela, a referência de revolução é a Revolução Americana. Claro que isso é um fator que a indispõe com muita gente, muitos não entenderam, ouvem isso e nem leem o livro e já
a criticam, não é que ela não valoriza a Revolução Francesa, não é isso.